vou resumir. Isso e Santa Ceia. Santa Ceia é o único hino que nós juntos vamos cantar, esse do Obelisco também. Aqui os outros não? Não, é Santa Ceia. Aqui é a liturgia, lá é Santa Ceia. Da Santa Ceia só tem um hino para a pessoa tocar. Bom dia para vocês. Nós passamos por dois momentos importantes nesses últimos dias, né? Passamos pelo tempo da celebração do Dia da Reforma, que para nós é uma data histórica e celebrativa. Também passamos pelo tempo de finados. Apesar de que a Igreja Luterana, ela olha mais para o domingo da eternidade, para lembrar daqueles que partiram, mas o dia de finados também é o dia da nossa memória, juntamente àqueles que um dia estiveram ao nosso lado e nutriram por nós, e nós por eles imenso amor, dos quais, assim, nós visitamos os cemitérios e visitamos também as lápides dos entes queridos que já partiram. Então, dois momentos que nós passamos por esses dias, e agora, aos poucos, nós vamos sentir o aroma e os ares do advento que está se aproximando. E hoje nós queremos celebrar esse encontro com o nosso Deus, esse Deus que nos chama e nos convoca a participarmos com Ele
e alimentarmos da sua palavra e também do seu amor. No momento oportuno, vai ser apresentado aqui para nós, os nossos visitantes. O pastor Carlos ele vai estar dirigindo comigo aqui a celebração, mas o presbitério vai ser encarregado de fazer esse acolhimento. Eu gostaria de convidar as crianças. Nós temos crianças aqui para o nosso culto infantil. Onde estão os nossos pequenos do culto infantil aí? Vamos ficar de pé, né? Direcionar a nossa mão, as nossas mãos para os pequenos e pedir a bênção de Deus a eles. Amado e bondoso Pai, Tu és gracioso, Tu és amoroso, coloca aos nossos cuidados as crianças do Teu reino. Abençoa, ó Pai, também este momento agora do qual eles participam da Tua palavra através do culto infantil. Que eles aprendam a nutrir a fé em Ti e a crescer em Ti, em obediência e amor. Em Cristo nosso Senhor, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom culto infantil para vocês. Podem sentar? Eu convido o presbitério para fazer a acolhida. Bom dia. Bom dia também a quem está em casa nos assistindo. Bom dia, querida comunidade. Hoje somos novamente recebidos por Deus nesta casa santa. Aqui nosso bondoso Senhor quer nos preencher com sua palavra e nos orientar pelo caminho da fé. Mas esta palavra também quer chegar ao coração de cada pessoa que nos acompanha em nossa transmissão, esteja ela em sua casa, em viagem ou no trabalho. Oremos então para que nossa celebração seja ambiente de encontro com Deus, de gratidão, de nos colocarmos a serviço do seu amor precioso, que acumula bênçãos em nossa vida a cada instante. O cristão que celebra a fé, que provém de Deus, é plenificado de alegria que vem do céu e amparado pela esperança de um novo amanhã. Da mesma forma, cuida da criação, se empenha pela vida abundância, se cumpra neste mundo e nesta história como vontade de nosso Deus. Neste corpo comunitário, queremos acolher todos que nos visitam, seja aqui na igreja, seja virtualmente. Desejamos que sejam abraçados pela nossa comunidade e por Deus. Com carinho especial, acolhemos e abraçamos entre nós o pastor Carlos Müller, acompanhado de sua querida esposa Cláudia. Participará na condução do culto e nos trará a pregação da palavra, e também irá conduzir o culto em língua alemã, às 11 horas. Que o casal e todos os que nos visitam possam se sentir abraçados pela comunidade e por nosso santo e precioso Deus. Acolha todos com a palavra do Salmo que dizem: Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Animados por essas palavras, exaltemos a presença do Espírito Santo cantando o 365. Nos coloquemos de pé. O nosso auxílio está em o nome do Senhor.
Nos reunimos em culto em nome e na presença do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Trino Deus nos dê a graça de celebrarmos este culto com corações e lábios puros, em amor do seu santo nome. Amém. Reconhecendo a grandeza de Deus e a multidão dos nossos pecados, confessemos ao nosso Senhor os nossos erros, clamando por sua misericórdia. Queremos dessa forma fazer a nossa confissão de pecados, cantando o hino de número 36 do livro de canto da igreja, que é uma prece de confissão ao nosso Senhor, se sofrimento te causei, Senhor. Se sofrimento te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma a minha vida entregue a ti. Amém, Senhor. A Sagrada Escritura declara: Deus, em sua graça, nos declara justo por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Palavras de Romanos 3:24. Deus é cheio de bondade. Deus é cheio de amor. Amor que é manifestado através de Jesus Cristo a cada um de nós. Bendito é o coração que reconhece a grandiosidade do nosso Senhor e confessa a Ele o pecado. A este, ao arrependido, é anunciado o perdão. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tenham a bondade de tomarem os seus lugares. Quando nós recebemos o perdão de Deus, também compartilhamos com o mundo o anúncio da boa nova da palavra divina. Deus, no seu amor, também olha as angústias e os sofrimentos da nossa sociedade. Deus, ele clama através de nós pela reconciliação diante da violência, diante da guerra, diante dos atentados contra a própria criação. Por isso, somos chamados a promover e buscar reconciliação e paz. Pois, como diz a Sagrada Escritura, sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto. Cantemos então pela compaixão divina com o hino Kyrie. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação. A tua paz, bendita e manada
abrace o mundo inteiro. Tem compaixão, o teu poder, sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Maravilhados pelo perdão e pela fidelidade de Deus para conosco, glorifiquemos o seu sempiterno nome cantando: glorificado seja teu nome. Glorificado seja teu nome, glorificado seja teu nome. Aleluia, 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 glória a Jesus. Para acordar um pouco mais a comunidade, vamos fazer um cânone desse hino? Pastor Carlos, ele puxa essa turma daqui e eu puxo essa turma de cá. Pode ser? Glorificado seja teu nome, glorificado seja teu nome. Aleluia, 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 glória a Jesus. Viu só como dá certo? Vamos nos colocar de pé, prostrar-se diante do nosso Deus e de forma contrita fazer a nossa oração, que eu convido que a comunidade também possa fazer juntamente comigo. Oremos. Pai Celeste, somos gratos por este encontro contigo e por tua infinita graça. Somos gratos porque cuidas de nós e nos aperfeiçoa para sermos sal e luz da tua palavra. Envia-nos, ó Deus, o teu Espírito Santo, para que possamos ouvir e atender o teu ensino, que quer fazer de nós uma comunidade ativa, que testemunha o teu amor e os sinais do teu reino. Dá que a tua palavra toque o nosso coração e seja fonte de esperança para nós, levando-nos à correta vivência cristã e proclamação de que Cristo é o nosso Senhor, que vive e governa, hoje e sempre. Amém. Tenham a bondade de tomarem os lugares, o nosso canto, os que confiam no Senhor, 641.
a quem puder, a gente se coloca em pé para ouvir a palavra do Evangelho. O canto número 187 é Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Lucas 17, 20 a 24. A vinda do reino de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro em vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: Virá o tempo que desejares, venham os dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Não vades sem nem os sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Palavras da salvação. Romanos 8, de 18 a 25. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção dos filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é a esperança, pois o que alguém vê, como é espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Queiram se sentar? Já. Obrigado, Thomas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada uma e cada um de vocês. Que belos textos que nós aqui temos. O Evangelho, a Boa Nova e a recomendação do apóstolo Paulo que nos lembra de que o reino de Deus está por vir, já está entre nós. Pergunto de onde viemos. Viemos, como o pastor Luciano disse, ao qual eu agradeço o convite para dirigir esta pregação, da comemoração da Reforma. Comemoração da Reforma esta que, há 505 anos, Martim Lutero, o monge da Igreja Católica, afixou
as 95 teses. Há alguma dúvida se de fato teria sido afixado? Mas um manuscrito descoberto na biblioteca da Universidade de Iena, por alguém que se ocupou e viveu no tempo de Lutero, nos dão conta de que de fato houve essa publicação por parte de Martim Lutero na porta da igreja, lugar comum onde se afixavam as teses naquela oportunidade. E lá, Lutero colocou um documento em que propunha um diálogo, uma prática de conversar, de falar, de dialogar. E ali ele dizia: deixem Deus ser Deus. Deixem Deus ser Deus. Ou seja, havia algo de errado na igreja de então, que ele, através de suas teses, queria propor uma reflexão, um diálogo. Praticamente, a divulgação destas 95 teses, ajudado que foi por Gutenberg, foi como pólvora se espalhou pela Alemanha, pela Europa e também pelo mundo. De onde viemos? Já foi nos dito, somos igreja. Igreja que tem a tarefa principal de anunciar a boa nova da salvação por graça e fé em Jesus Cristo. Isso evidentemente tem consequências para o nosso dia a dia. Fala-se muito em memória atualmente, em preservar a memória, a história de uma comunidade, a história de uma família, seja nos relatos dos mais antigos, seja em livros ou em documentários. Quem experimenta na carne quando a pessoa perde a memória, sabe como o sofrimento invade o âmbito de vida, o lugar vivencial desta pessoa e desta família. Quando o sofrimento invade o dia a dia de alguém, é como que águas das ondas levam a areia firme, movediça embora. E a pergunta é, nesse contexto de sofrimento, pode haver esperança a rigor? No mundo são muitas as esperanças visíveis que encontramos e até, às vezes, nelas cremos. O Brasil vive no momento, talvez, uma dessas esperanças entre as pessoas. Porém, a esperança, sob o ponto de vista cristão, é o que se acha em oposição àquilo que nos cerca. É o que não coincide com a vontade de Deus, com o reino de Deus. E o argumento mais forte é dito na carta aos Hebreus. Com maestria e profundidade fala do sacerdócio de Cristo e dos exemplos de fé do Antigo Testamento. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Jacó, José, Moisés. Hebreus diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E o apóstolo Paulo, isso vale muito para a nossa atualidade, ele diz, esperança que se vê não é mais esperança. Então nós somos um povo cristão, que não vemos a esperança, mas sabemos que ela é a força motriz da nossa vida de fé, da nossa vida comunitária e, por que não dizer, também da nossa vida social. Pela esperança, residimos já no céu. E não precisamos mais querer conquistar o céu. Eu usei na pregação do culto da Reforma em Brasília, no último dia 30, a figura da escada. Lutero tirou
a teologia da escada de Sena, porque a escada queria chegar lá em Deus. Aí se anunciam os mais piedosos, os mais crentes, os mais perfeitos, que se acham. Não. Lutero disse, e o Evangelho confirma isso, ou Lutero confirma aquilo que o Evangelho diz, não vamos subir para alcançar e encontrar a Deus. Vai ser em vão o caminho. Mas vamos receber e acolher a graça manifesta em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E foi nessa esperança que no dia 19 de novembro de 1989, desse púlpito, eu sofria e ao mesmo tempo anunciava a esperança que havia. 2 dias atrás, ou seja, na sexta-feira, o Matias caíra aqui do telhado e estava na UTI com traumatismo craniano. E no sábado, cantei e perguntei a ele quantos bichos ele tinha para saber se ele reagia. Urso, cachorro, macaco, respondeu ele. Então eu disse a ele, assim será no céu. Ao meio-dia, seu avô, naquele domingo, pastor Martin Hilter, veio de Santo Amaro após os cultos e ao lado do leito perguntou ao Matias, você não quer ir lá comigo comer um hambúrguer? E ele prontamente disse, sim, eu quero. Aí nós achamos que ele então estaria iniciando um processo de recuperação. Aquele sofrimento passara. Aquela esperança não era mais uma esperança invisível, mas sim algo concreto, visível, em vias de recuperação. Porque para mim, diz o apóstolo Paulo, esses sofrimentos dos tempos presentes não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Versículo 18 do nosso texto. Mas se a gente for bem sincero, quem tem tal esperança ainda hoje em dia? Diante de tudo o que está ocorrendo no mundo. Como disse a mim, na Alemanha, agora em junho, vivemos um tempo muito difícil. Mas a dificuldade não vai nos aprisionar e nem nos escravizar. Por quê? Os sofrimentos do tempo presente não são comparáveis com a glória que há de vir, diz o apóstolo Paulo, a sua comunidade em Roma. Ou seja, somos convidados, apesar das dificuldades que enfrentamos, seja no campo da saúde, seja no campo social, seja no campo educacional, somos convidados a não abrir mão disso que nos move, a saber, a esperança cristã. O sofrimento não é o fim, mas pode ser o início de uma nova vida. Muitos filósofos questionam, mas se Cristo está na cruz, isso é um sinal que Deus não existe, mas é ali que Deus está, escondido no sofrimento, oculto nas dores, perceptível na esperança, reiterado no reino que veio através de Jesus Cristo. Eu disse, mas dá para acreditar? Dá para ter esperança? Para isso, Deus instituiu o ministério da pregação. Foi instituído por Deus para levar as pessoas à fé, a essa esperança que o apóstolo Paulo fala e escreve à comunidade de Roma naquela oportunidade. E Romanos, se a gente for traçar um fio vermelho, o cumprimento da lei é o amor. Não sei se vocês se lembram, tem lá no profeta Miqueias uma palavra que diz assim, sabes muito bem o que Deus deseja de ti.
e ouça a palavra de Deus, viva segundo esta palavra de Deus, ame e seja humilde. Ou seja, um tripé que sustenta o ministério da pregação. E a criação, entendida no sentido pleno, tudo que foi criado e existe, e esta criação como um todo anseia por uma mudança. Participando num concílio da Igreja Metodista, pela presidência da igreja, eu recebi uma sacola e achei muito legal. Na sacola estava assim escrito: Deus cria, nós cuidamos. Quando, portanto, temos diante de nós um pastor, seja Luciano, Carlos, ou seja lá quem for, é um mensageiro de Deus que cabe a ele anunciar essa boa nova que nos leva a ter esperança, que nos leva a ter fé. Uma prédica de 1523, Lutero começa assim: toda pregação deve exaltar e louvar a Deus. Então, o ministério da pregação instituído por Deus é para levar, conduzir as pessoas à salvação. E dessa sacola, se Deus cria e nós cuidamos, o cuidar, ou ao cuidar, pertence também o sonhar. A capacidade de sonhar é que tem mantido mulheres e homens com esperança, apesar de tudo, ao longo da história. Sistemas destroem sonhos. Os sonhos são perigosos para os que detêm o poder, exploram e oprimem os outros, porque o sonho do povo de Deus significa a morte das ambições desmedidas. Se não houver sonhos, tampouco há possibilidade de mudanças. Nas profecias de Isaías e do Apocalipse, Deus compartilha o seu próprio sonho para que nos tornemos partícipes deste sonho do reino de Deus. E isso não para que vivamos uma espécie de êxtase, uma realidade imaginária, para muitos até uma ilusão, uma êxtase religiosa que é passageira. Essas profecias são promessas real e concreta de Deus. Não são projetos pessoais, nem são promessas inverossímeis. É a absoluta certeza de que Deus está no comando. Para isso precisamos desse terceiro pé do tripé do profeta Miqueias. Ter a humildade que por minha própria força ou razão eu não posso vir a crer em Cristo, mas Deus o enviou à terra e novamente quer enviar para nós neste ano, para que nele creiamos e através dele sejamos salvos. No diálogo com uma jovem que está diante da decisão de trocar de emprego, isso fica claro. Desenvolver os talentos que Deus confiou a ela, ou de contentar, para não dizer se acomodar com um salário muito bom. O sonho de Deus pode converter-se no guia do nosso caminhar. Ele nos diz que vamos a um novo céu e a uma nova terra de alegria, de vida abundante, de justiça e segurança. Eu gosto muito do Miguel Cervantes. Esse escritor diz que o sonho que se partilha em comunidade, que é a força impulsionadora de um grupo de pessoas, deixa de ser sonho para converter-se em realidade, para a cura do mundo. Não cantamos há pouco? Quando nós nos identificamos com os sofrimentos do mundo? Para a cura do mundo. O profeta Isaías contrapõe esse quadro desolador, desesperador, sem esperança, com o projeto de Deus. Então, a partir desse evangelho de hoje, há pouco lido e ouvido, a partir do texto da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, o sonho de Deus de um mundo recriado, de um mundo novo, um novo céu e uma nova terra. Os primeiros cristãos viveram sob o peso e jugo do Império Romano.
não preciso aqui comentar. Essa realidade de opressão e morte os consumia, mas ainda assim a promessa de Deus de um mundo recriado os manteve com vida, os manteve com esperança, com forças de acreditar no projeto do reino de Deus, com firmeza e com coragem. Eles sabiam onde Deus os estava guiando. É muito bom ouvir de uma jovem a pergunta: é isto que Deus quer de mim? Ainda ontem, saindo do hotel, encontramos um senhor que fez na Bosch o seu Senai, e lá o diretor queria que ele estudasse engenharia. Ele falou não. Ele disse para nós, ele é oftalmologista. Bem diferente da engenharia civil. Às vezes a gente precisa ficar quieto para ouvir o que Deus tem a dizer para nós. Eu queria ser um grande advogado, olha onde eu caí. E assim vocês também têm a sua experiência com a palavra de Deus, com o Deus da vida, com o Deus de um projeto. Porque temos sonhos, podemos cantar, podemos rir, podemos ter esperança. Cristão é pessoa alegre. Não porque é perfeita a sua vida, mas porque a alegria da vida está presente nos atos que Deus tem feito na vida dele. Novamente o Dom Quixote, né? Quando se sonha sozinho é apenas um sonho. Quando sonhamos juntos é o começo de uma nova realidade. Já que a gente vem da reforma, já que a gente vem da noite de ontem, do encontro de corais, muito bacana, muito bom, também é bom lembrar que a reforma da igreja foi o movimento da música. Porque através da reforma, ou em consequência da reforma, as pessoas começaram a cantar, as pessoas começaram a entender o que se falava dentro da igreja. Reforma como o movimento da música. E esta comunidade tem sobejos exemplos, como aqui o canto é valorizado, como a música é valorizada, como o coral é fomentado e tem sido instrumento de testemunho na vida desta comunidade. Sonho compartilhado de um novo céu e uma nova terra representa uma força motriz, força motivadora tão grande que é capaz de transformar e de criar novas realidades. Foi o que ocorreu com a reforma. Foi o que ocorreu com muitos de nós e que também poderá ocorrer conosco. Paulo não fala de um atestado de óbito. Paulo fala de uma nova vida, onde a criação é renovada, ressurgida. Querida comunidade, somos convidados a sofrer na perspectiva da esperança. Talvez vocês diriam, mas o que é isso aí, pastor Carlos? Sofrer na perspectiva da esperança. Não concentrar a nossa força, a nossa atenção no que estamos sofrendo, mas sim com a administração daquilo que é o sofrimento, jogar nossas forças na esperança. Teve até um teólogo que escreveu um baita de um livro, Teologia da Esperança. Um outro contexto, década de 70, é verdade, mas sim, quem sabe é o que mais nós precisamos hoje. Ter esperança, viver na esperança. Nesse 8º capítulo de Romanos, Paulo escreve a eles que toda a criação geme e suporta angústias. Olha o texto. Toda a criação geme e suporta angústias. Não estaríamos nós em condições de suportar sofrimentos do tempo presente também, igualmente, nós que cremos em Cristo? Não estaríamos nós também em condições de administrar o sofrimento, seja com ajuda médica, seja com medicamento, ou seja com uma ressignificação daquilo que é o meu eu, o nosso eu, a nossa existência? Certamente. Paulo escreve que toda a criação, toda a criatura espera pela salvação. E nós hoje proclamamos já, agora. Por quê? O Salvador à Terra veio.
e a terra quer vir. E agora a gente precisa ser individualista. A nossa terra, ou seja, Cristo tem que chegar a nós, através da pregação. É importantíssimo lembrar de algo fundamental para uma igreja que se diz de confissão luterana. Deus deu a nós o batismo e nos alimenta na ceia, os nossos 2 sacramentos. E o que é sacramento? Instituído por Cristo e ao qual se reveste uma promessa de salvação. Vocês se lembram? Alguns contestam, mas fato é, Lutero teria escrito: eu sou batizado. Se eu sou batizado e se sou alimentado pela ceia que aqui está e hoje será distribuída, a minha vida não vai ser uma estrada, uma rua sem saída. Não vai ser uma vida sem sonhos. Não vai ser uma vida pacata, limitada. Mas vai ser uma vida que canta alegria, esperança, justiça, paz. E nesse sentido, queridos irmãos, queridas irmãs, extremamente grato pelo convite, grato também de rever vocês, de estar com vocês, e nesse culto em 2 línguas hoje, né, senhor? Cantar, louvar, agradecer a Deus e pedir a Deus que tudo que geme em nós possa ser administrado com a esperança que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. No ensaio da Orquestra de Berlim, na Alemanha, o ensaio estava ocorrendo e a canção famosa dizia: eu sei que o meu Redentor vive, em inglês originalmente. E de repente o maestro interrompe o ensaio e se dirige a uma pessoa, a um soprano, uma das 4 vozes do coral. Você crê no que você está cantando? Foi um silêncio fúnebre, né? E agora? Já pensou fazer uma estatística nos pastores da ISLB? Vocês creem no que vocês estão pregando? Ou só se interessaram pelo canudo, bacharel em teologia oferecido pelo MEC? E essa soprano responde em inglês: sim, eu creio que o meu Salvador vive. E vocês? Vocês também creem? Então vamos juntos confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico, credo que desde 381 após Cristo é reconhecido, é confessado e é dito pelos cristãos que creem no Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vos convido para que comigo coloquem-se em pé e orem, confessem e digam: creio em Deus, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no 3º dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. E a paz de Deus, que supera todo o nosso entendimento, guarde as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queremos nos sentar. Nós que agradecemos a presença do pastor aqui, né? Com essa pregação linda aí.
As ofertas de hoje são destinadas para a nossa comunidade e servem para a manutenção patrimonial e trabalhos do grupo da nossa igreja. Que Deus abençoe as dádivas, doadores e destino das dádivas. Então, hoje é para a comunidade. Canto número 582. Como bem nos trouxe a mensagem do pastor Carlos, o Deus oculto na cruz do nosso Senhor, que é revelado a nós, é o Deus também que se revela na nossa esperança. É nessa esperança que agora nós queremos participar da ceia em que esse Deus nos propõe e nos convida para que nos alimentemos do seu amor. Nos colocamos de pé. O Senhor esteja convosco. Elevemos o nosso coração a Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Sim, é digno, justo e do nosso dever, que em todos os tempos e lugares rendamos graças a Ti, ó Deus, porque és fiel e jamais deixaste de cumprir Tuas promessas. Em Tua insondável misericórdia, deste-nos a salvação através de Jesus Cristo. Por tudo isso, nós agradecemos, louvamos e bendizemos o Teu santo nome, cantando: Santo, 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 meu coração Te adora, meu coração só sabe dizer: Santo és, Senhor. Na noite em que foi traído, Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, tomou o pão, rendeu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei,
Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim. A seguir, depois da ceia, tomou também o cálice, rendeu graças e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e bebei. Isto é o meu sangue, o cálice da nova e eterna aliança que é derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comermos deste pão e bebermos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor por nós até que ele retorne com seu poder. Cristo, ao partilhar do pão da vida e do cálice da salvação, se tornou o Cordeiro imolado, sendo fiel até a morte, ressuscitando, subindo aos céus sob a promessa de que virá para julgar vivos e mortos. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tua paz concede. Amém. Guia-nos, Senhor, para a alegria da tua mesa, para que recebamos o benefício do que Cristo fez por nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, seja a ti, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Tenham a bondade de tomarem os seus lugares. A Sagrada Escritura nos diz: eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, ali entrarei, cearei com ele, e ele comigo. Este convite para cear com o nosso Senhor não é a Igreja Luterana quem faz, não somos nós quem fazemos, mas é o próprio Cristo. Cristo convida todos para sentar na mesa dele e participar da comunhão do reino. Aqueles também que nos visitam, que foram devidamente encaminhados e preparados, também são convidados a fazer parte desta mesa sagrada que o nosso Senhor nos oferta. Vinde, pois tudo já está preparado. Nós vamos fazer a ceia aqui, no círculo em volta do altar, e aí a comunidade é convidada a vir enquanto a Beth segue conosco com uma trilha musical.
Assim diz o nosso Senhor Jesus Cristo: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. E poderá entrar e sair e também achar a comida. As palavras do nosso Senhor querem ser bênçãos para a nossa vida e para a comunhão com Ele. Sob essa bênção que nós possamos nos alimentar e nos despedir. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor coloque a sua mão sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que sobre vós levante o rosto, mostre a face e vos dê a paz. Abençoe-vos o Deus, o Pai Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ide na paz de Deus. Amém. Assim nos diz o nosso Senhor: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que nessas palavras de Deus possamos participar desta comunhão que Ele nos possibilita e sermos abençoados pelo alimento da ceia. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor coloque a sua mão sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que sobre vós o Senhor levante o seu rosto e vos dê a paz. Vos abençoe o Deus, o Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ide na paz de Deus. Amém. Assim como nós estamos, oremos. Amado Deus, obrigado pelo alimento da ceia, o corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que torna a comunhão da tua igreja. Dá que este alimento nos fortaleça na fé e na unidade contigo e com os irmãos. Por teu Filho Jesus Cristo. Amém. Nós queremos agora lembrar as orações e intercessões da nossa comunidade, da nossa igreja. Pastor Carlos bem lembrou na pregação, né? Ontem nós tivemos o encontro dos corais da UP, foi um evento muito bonito, muito majestoso. Agradecer a Deus por ter nos dado essa oportunidade de reunir as vozes das comunidades da nossa UP. E trago aquele belo evento na noite de ontem, né? Nós temos algum outro motivo que nós queremos lembrar?
a viagem de vocês amanhã, né? Vocês retornam, ainda hoje, né, na verdade, né? Ainda hoje retornam para Brasília, que Deus possa guiar vocês aí nesse retorno até a casa de vocês. Temos algum outro motivo que queiramos lembrar? Algum outro motivo? Então vamos nos colocar de pé. Deus eterno, Tu que és Senhor do nosso tempo e da nossa vida, ouve nossa oração quando em Tua casa santa trazemos a nossa gratidão e intercessões. A Ti somos gratos por Tua palavra que gera vida e nos nutre com a esperança da salvação. Somos gratos porque o Teu reino nos preserva em Teu caminho e nos conduz para a paz do Teu reino. Ajuda-nos, Senhor, para que não nos afastemos dos Teus propósitos e estejamos sempre dispostos a Te servir através da diaconia da Tua igreja. Fortalece em nós a fé, para que tenhamos um testemunho sólido e proclamemos que o Teu amor visa plantar a paz, visa trazer a unidade, que tanto precisamos em nosso meio, em nossa sociedade, devido a tantas contendas e intolerâncias que vemos se levantando mundo afora. Aqui também, ó Pai, suplicamos para que em todos os lugares as pessoas compreendam a vida como dádiva da Tua graça e oportunidade de vivê-la com alegria, alegria que sabe perfumar e despertar sentimentos sublimes a todos que estão à nossa volta. Oramos também e entregamos em Tuas mãos, Senhor, as pessoas que sofrem. Cuida das pessoas enfermas e acamadas, cuida das que passam fome, das que se encontram desiludidas e passam por privações e sofrimentos diversos. Dá que a Tua presença seja para elas fortaleza, refúgio, ânimo e amparo. Apacenta, ó Pai, as pessoas enlutadas, para que estas reencontrem a esperança anunciada pela ressurreição do Teu Filho Jesus. Direciona os nossos olhares para o cuidado da Tua criação, para que tenhamos consciência de que nela está todo o nosso sustento e sobrevivência. Guia as lideranças da Tua igreja e que elas exerçam com responsabilidade a vocação de zelo pela pregação da palavra e pela condução da Tua igreja. Guia as lideranças do mundo para que elas se debrucem em decisões que visem o bem comum, a dignidade e unidade do Teu povo. Abençoa, ó Pai, a nossa vida, o nosso lar, e sempre nos abra esperanças frente ao desemprego e falta de oportunidades. Somos gratos a Ti por todas as realizações da vida que nos permite celebrar. Aqui lembramos que ainda ontem tivemos um encontro de corais da União Paroquial de Campinas, um belo evento do qual somente se colocou disposto a louvar e engrandecer o Teu santo nome entre nós. Lembramos também, ó Pai, e rogamos as Tuas bênçãos diante daqueles que têm grandes motivos de ação de graças. Aqui lembramos a entrada
de Andréia Rasch na aposentadoria, da qual, ó Pai, ela agradece a Ti por esta conquista. Colocamos também em Tuas mãos os nossos aniversariantes e todos que, de uma forma ou de outra, celebram contigo motivos de alegria. E também que, com esta mesma alegria, eles possam render júbilos ao Teu santo nome, por teres conduzido cada um deles e todos os seus fiéis às conquistas da vida. Conduza-nos, ó Pai, para a nossa casa, protegidos por Tua santa presença. Lembramos também da viagem de retorno para Brasília, do pastor Carlos e de Cláudia, que Tu possas conduzi-los em segurança até o seio do seu lar. Ouça-nos, ó Deus, como Te aprouver em nossos pedidos e intercessões, quando tudo trazemos diante de Ti, colocando as nossas orações, súplicas e agradecimentos na oração que o Teu Filho, Jesus Cristo, nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queiram tomar os seus lugares, passemos agora aos avisos da igreja. Bom, primeiro aviso, a gente convida a todos aí para no nosso próximo culto, dia 13 de novembro, às 9h30, todos estejam aqui presentes. Gostaria também de passar informações sobre os dados financeiros da igreja. As nossas contribuições e doações de novembro, tendo em vista as entradas e saídas, ficaram com um total de 21% de entrada, nos faltando 79% para cumprir com as nossas obrigações do mês. Ali está o gráfico de setembro e outubro, que mostra ali que sempre a gente está com um vermelhinho ali, não fechou o mês, né? Então, se puderem contribuir agora nesse mês de novembro, será importante para o caixa da comunidade. Na tela segue os dados aí da comunidade, o Pix, o banco, para que vocês possam fazer aí a contribuição de vocês. Que cada um dê sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Mais alguns lembretes. Conferência de Ministros da UP Campinas, terça-feira, dia 8/11. Tem a OASE na quarta-feira, 13 horas. Dança Sênior em seguida, às 2h30. Reunião da diretoria do Lar Luterano Belém na quarta-feira, também às 7h30 da noite. Coral, quinta-feira, dia 10, às 20 horas. Reunião do presbitério, dia 12/11, 14 horas. JE também no domingo. Geocamp, dia 13. E outros avisos, diaconia. Bom dia. Mais uma vez, só divulgar aqui a nossa campanha de Natal. Como disse o pastor Carlos aí, né, sonha o que a gente sonha junto, vira realidade, né? Então, a gente está tentando sonhar junto aí, distribuir, né? No mínimo 50 cestas. A gente tem, conforme eu tenho dito, 108 famílias no nosso cadastro. E assim, né, não sei se a gente seria muita pretensão, né? Talvez conseguir tudo isso, mas a gente está tentando aí pelo menos 50 famílias conseguir uma cesta.
para cada uma dessas famílias, cesta básica com produtos básicos e também colocar um panetone e uma caixa de chocolates. A gente assim está muito feliz assim, né? Porque eu falo que a gente tem pretensão, mas tem pelo menos 2 membros da comunidade trabalhando por fora junto aos seus colegas de trabalho. Então vamos ver se a gente consegue atingir aí o nosso objetivo. A gente montou, né? Separa por produtos. Aí talvez vocês perguntem, mas eu não posso trazer o que eu quero? Até pode, né? Só a gente assim fez isso, esses carnezinhos, né, que a gente chama, para a gente ter um controle, para que as cestas fiquem todas iguais, né? E não fuja das cestas que a gente já doa, assim, com os produtos que contém a cesta básica. E então até o dia 20/11 a gente pede que esses produtos sejam trazidos. A gente vai estar ali no átrio, eu, Liz, Fabiana, Thaís, a gente fica ali. Se alguém quiser ainda pegar os alimentos, né, que a gente está pedindo, ou então pode fazer pela conta ou Pix da comunidade, né? A gente só pede assim, se você for fazer, que envie para nós no comprovante para que a gente saiba que é para essa finalidade da cesta de Natal, ok? Cada cesta básica custa R$ 96,65 hoje. Se juntar o panetone e a caixa de chocolate, vai dar mais ou menos aí R$ 120. Confirma, Ulisses? Então, até o dia 20, isso tudo, tá? Dos produtos para cestas. E outra coisa que a gente está começando a divulgar agora oficialmente é o nosso Bazar Beneficente, que depois aí, né, dessa pandemia, a gente ouve falar, os casos estão aumentando, a gente já fica, desculpa, um pouco preocupado, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Então, a gente vai voltar com o nosso bazar agora em dezembro. Então, talvez a partir do domingo que vem a gente já vai colocar faixa ali, né, para que as pessoas saibam e tomem conhecimento desse bazar. Esse bazar, sempre a gente comenta, né, que eu estou lembrando aqui das palavras que a Dione costumava dizer, assim, que esse bazar sempre tem 2 objetivos, né? Um deles é a gente, com a arrecadação, a gente consegue comprar alimentos, né, montar cestas e atender as famílias. Mas também o outro objetivo é que a gente dá dignidade às pessoas escolherem as peças que elas querem por um preço bem simbólico mesmo. E até últimos bazares que a gente fazia, a gente tinha a sessão de doação só, né, para quem não pode pagar nada. E esse ano a gente vai começar devagar, então a gente vai ficar só com o bazar de venda, mas é preço bem simbólico mesmo. E com esse valor, então, arrecadado, todo ele é revertido para a compra das cestas básicas. Então, tem lá no átrio, aí a gente pede que até o último final de semana de novembro, quem tiver doação de roupas, sapatos, então que traga, tem uma caixa ali, identificada com esse cartaz, e ali, então, vocês podem depositar doações de roupas, calçados, brinquedos em bom estado, enfim, né, objetos de preferência aí menores, né, para a gente poder expor no bazar. Ok? Acho que é isso, né? Obrigada. Obrigado. E outro aviso importante aí é a festa anual da comunidade, que vai ser realizada no dia 27. Temos essa lista, que todo mundo está assim, compromissado a colocar um nome aqui, tá? E com isso tem a ajuda aí do grupo. Bom dia, comunidade, a todos que estão conosco aqui no nosso templo, também a todos que estão pela internet. Todo dia a gente tem motivos para agradecer, né, a Deus. Porém, esse ano aqui, a nossa comunidade, nossa festa anual vai acontecer no dia 27, e às vésperas da nossa comunidade completar 130 anos, nossa comunidade de Campinas, completar 130 anos. Esse é um motivo muito especial para todos nós, e nós fazemos parte dessa história. Então, assim, o convite está aqui, o Rodolfo vai explicar mais sobre esse convite, mas eu quero fazer um chamado para todos nós, isso é para todos nós. Nós fazemos parte dessa história. 130 anos foi construído aí com esforço, trabalho de todos, vocês sabem melhor que eu. Então, assim, vamos fazer uma festa anual bonita, de agradecimento, um culto antes da festa, lá no Lar Luterano Belém. Então, eu quero chamar todos a se engajarem
para a gente conseguir realizar isso. A gente tem um número mínimo para a gente conseguir viabilizar essa festa. E é isso, que Deus nos abençoe e que nos ajude a continuar nessa caminhada. Obrigado. O pessoal se juntou porque vocês podem perceber como está a minha voz, né? A Roseli falou que os casos estão aumentando, mas não é Covid, não, eu já fiz o teste, tá? Espero que não falte aqui a voz. Então é R$ 65,00, no dia 27, o culto vai ser lá no Lar Belém às 10 horas. A lista, nós vamos estar fazendo vendas até dia 21/11, por conta das quantidades. Nós já fechamos 100 pratos com o Lar Belém, mas pode aumentar, claro. No ano passado chegou a quase 100, foi 128, se não me engano. Então a gente convida todo mundo para poder participar dessa festa, porque é o momento em que a gente vai se confraternizar e vai também ajudar a igreja com a rifa e com as bebidas, com os pratos doces que são vendidos na hora. A gente pede também essas doações de pratos doces para que possa ser feita essa venda. R$ 65,00 hoje, qualquer almoço que a gente sai aí para fazer com a família, infelizmente o custo aumentou, então a gente teve que adequar essa situação. A gente não ganha muito com o prato, a gente ganha mais com bar, rifa e com os doces que são vendidos. Então conto com todo mundo lá, procure um dos presbíteros que vão estar fazendo a anotação e a venda, tá bom? É isso? Beleza. Obrigado, Rodolfo. Obrigado, Deva. E o último aviso é a Igreja em Família. Tem o encontro de encerramento dos grupos, vai acontecer aqui na segunda-feira, dia 14, só que o local ainda não foi confirmado. Vale lembrar, né, Rodolfo, que alguns me perguntaram, mas não seria o dia 20? Então não sigam pelo calendário da comunidade, tá? Porque lá está marcado para o dia 20, a nossa festa anual, mas foi mudado de data, tá bom? Então é dia 27. Dia 20 nós temos o nosso culto aqui, incluso é o culto do encerramento do ano eclesiástico, né? Que é o culto da eternidade, que nós fazemos a memória das pessoas que vieram a falecer dentro do ano eclesiástico. Então, dia 20 continua a nossa celebração aqui normal, com o culto da eternidade, e o primeiro domingo de advento, então, com a festa anual, juntamente com lá no Lar Luterano Belém, às 10 horas. Queremos nos despedir deste momento celebrativo. Eu convido o pastor Carlos a compor também aqui o altar. E assim a gente pede para que a bênção de Deus, ela possa nos guiar para o mundo lá fora, nos abençoar na proclamação e no testemunho do Evangelho. Nos coloquemos de pé. Que o Senhor te abençoe e guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Abençoe-vos o Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos na paz e na esperança do nosso Redentor, Jesus Cristo, que compartilhemos essa esperança entre nós e com as pessoas ao nosso redor, com as quais convivemos. Que Deus nos acompanhe, nos capacite e para isso nos auxilie. Amém. Desejo a todos vocês um abençoado domingo, uma abençoada semana, também aqueles que nos acompanham na transmissão em suas casas. Aguardamos cada um de vocês no nosso próximo culto, no domingo que vem, às 9h30, aqui neste horário, aqui nesta igreja. Fiquem com Deus, nós temos ainda o nosso canto final, 289, Bênção da Irlanda, queiram tomar os seus lugares.
pacote, tá? Tem um ato ali, eu vou retirar. Lembrando só.